Saudações, meu nome é F. Farias, eu sou professor e filósofo e hoje nós vamos falar sobre o tema Ser, Tempo e Espaço. Se você gostar do vídeo, do conteúdo, clique aqui embaixo em curtir, inscreva-se, ative o sininho e deixe um comentário. Na aula anterior nós vimos que de fato a tese cética estava equivocada comprovadamente, que a tese correta é a tese do dogmatismo, né, que diz que o conhecimento é possível, dadas pelo menos as duas provas que o filósofo francês René Descartes havia dado, ok? Utilizando o critério cético, aquele critério que exige prova, que é o critério preferível, né? Não é o único critério sensato, mas é o preferível. E nós dissemos que inicialmente iríamos usar esse mesmo critério rigoroso, o critério que exige prova, né? Porque é um critério mais seguro, né? Sempre que houver possibilidade de exigirmos provas, né? Certamente é o critério mais recomendável. E a prova define-se por aquela informação, conforme nós já havíamos dito, cujo contrário é impossível. E nós havíamos dito, né, que na verdade talvez nem tudo dê para se provar, né? Mas que mais do que aquelas duas provas dadas por Descartes, na verdade há inúmeras provas, coisas que se podem provar. De modo que, de fato, a tese do ceticismo, de que o conhecimento é impossível, porque nada se pode provar, é uma tese falsa. Então, vamos dar aqui alguns exemplos de outras provas, além das dadas por Descartes, que já mencionamos. Todos os conhecimentos matemáticos, por exemplo, eles são comprovados, porque o contrário deles é impossível. Então, são exemplos de conhecimentos comprovados, né? Não é porque eles são mais verossímeis. É impossível que, por exemplo, 2 mais 2 não seja igual a 4. Né? Você tem de um lado um grupo de 4 coisas, de outro lado um grupo de 2 coisas, e essas 2 coisas são adicionadas mais 2. É impossível que em número esses dois grupos, o de 2 mais 2 com o de 4, não sejam iguais. É impossível que, se colocar qualquer outro número que resulte em, por exemplo, 5, 6, 3, fique igual a outro número, a outro grupo em número. De modo que isso é uma prova de que, de fato, esse conhecimento de que 2 mais 2 é igual a 4 é um conhecimento comprovado, né? Se o contrário é impossível, né? Outro exemplo ainda da matemática, né, é de que o conhecimento de que duas retas paralelas jamais se cruzam. Então você tem duas retas, se são retas, eles não podem fazer curva, né? São retas e são paralelas. Diz que jamais se cruzam. Ora, a ciência, por exemplo, tem a obstinação de sempre procurar verificar tudo empiricamente, né? Então, se diz que as retas jamais se cruzam, se essa é a tese, né? Que jamais se cruzam, significa que essas retas não têm fim. Então, pelo método científico, jamais se poderia chegar à conclusão se elas se cruzam ou não em algum ponto. Porque elas não têm fim, nunca terminaria de se verificar, deixaria aberto. Mas a filosofia dispensa verificar. Porque se elas são retas e são paralelas, jamais podem se cruzar. É o que diz o conhecimento da matemática. Porque em qualquer momento que você imaginar duas retas se cruzando, não há como naquele ponto elas serem paralelas. Isso é impossível, ou seja, o contrário é impossível, portanto está provado. Então assim são com os conhecimentos matemáticos, exemplos de outros tipos de conhecimentos que também podem ser comprovados. Isso também vale para todos os princípios da lógica, todos os conhecimentos da lógica, né? Tomemos os princípios da lógica, por exemplo. Tomemos apenas 3 dos 4 princípios da lógica, os 3 que são menos controversos, né? Princípio de identidade. Por exemplo, diz que A é igual a A e diferente de qualquer outra letra. Então, por exemplo, se nós dissermos que a pedra é sólida, então qualquer coisa que não for sólido já não pode ser pedra. Esse é o princípio de identidade, diz isso. E é um princípio comprovado, né? A coisa só pode ser igual a ela mesma, não igual a outra. Princípio de terceiro excluído. Pelo princípio de terceiro excluído, eu posso dizer que ou eu existo ou eu não existo. Não pode haver uma terceira coisa entre existir e não existir. Porque
desde que ela não exista, então necessariamente ela existe. Ou desde que ela exista, então necessariamente ela não existe, né? Não tem como haver uma terceira coisa. E isso é uma prova, né? Isso está comprovado, porque é impossível que não seja assim. Então, esse princípio da lógica do terceiro excluído, que ou uma coisa é uma coisa ou outra, ou algo existe ou não existe, não havendo uma terceira coisa que nem seja existir nem não existir, porque qualquer coisa que não seja uma delas é a outra necessariamente. Então, esse princípio também lógico também está comprovado, né? É um outro conhecimento comprovado. E outro dos princípios lógicos é o princípio de não contradição, né? Que diz que, por exemplo, não pode haver dois fatos que se contradizem mutuamente, né? Não pode haver dois fatos. Por exemplo, dizer que eu existo e, ao mesmo tempo, que eu não existo. Esse princípio diz que essa tese não tem como ser verdadeira. E isso é um conhecimento comprovado, porque uma vez que eu digo que eu existo e não existo, eu estou me autocontradizendo, porque não há como, enquanto eu existir, eu não existir ao mesmo tempo. Uma coisa contradiz a outra. Então isso é mais uma prova. A prova de que não pode haver um fato, dois fatos que se contradizem mutuamente, né? Isso é um conhecimento de fato, conhecimento de que não pode haver dois fatos que se contradizem mutuamente, e é comprovado, porque o contrário dele é impossível, ok? Ainda sobre a clássica prova dada por Descartes, né, de que a alma percebe, e portanto a alma existe, né, a alma qual é metafísica, ou seja, espiritual, na verdade, cada pessoa só há como provar para si mesmo que a pessoa existe, embora essa prova seja uma prova de fato, né, rigorosa. Mas não há como você, por exemplo, você pode provar que você existe, mas não há como você provar que eu exista, embora você esteja me vendo, porque o que você vê de mim já é físico. Não há como provar nada de físico. Poderia ser que fosse uma ilusão. Você não pode nem provar que eu penso, que pode ser que seja... claro que você presume que alguém pense porque vê ela falando, vê ela agindo e deduz que aquelas atitudes são fruto de reflexão. Mas não há como provar que isso não seja uma ilusão, já que você só capta aquilo que vem da pessoa através dos cinco sentidos e, portanto, o que você capta é físico. Você faz o que você vê de metafísico ou de espiritual, na verdade, é uma dedução. Mas como o meio que você obtém é físico e não há como se provar nada de físico, você não pode provar que qualquer outra pessoa exista, ok? Mas pelo menos que você existe, como eu, que por exemplo, pelo menos eu existo, nós e percebemos, isso nós podemos provar. Questionamos então quanto ao tempo. O tempo, será que ele existe ou será que ele não existe? Ele pode ser, nós supomos que sim, mas será que ele não seria uma ilusão, não poderia ser uma ilusão, tanto quanto os elementos físicos? Veja bem, nós vamos dar a prova acerca disso. Não apenas um argumento do mais verossímil, mas a prova. Uma vez que cada pessoa, para si, pode provar seguramente que ela existe, que percebe, sendo ela um ser, portanto, né? Porque algo que percebe, algo que age, tem necessariamente de ser uma entidade. Uma entidade é um ser, né? É aquilo que é o objeto de uma outra subdisciplina da filosofia chamada ontologia, que trata da entidade. Da sua etimologia, ontologia significa, da transliteração do grego, onto, ente, logia, estudo. Portanto, seria o estudo do ente. E a ontologia, de maneira clássica, se refere ao ente como ser, né? O verbo ser em suas flexões, ok? Então, tudo aquilo que é concreto, né? Um macete para identificar aquilo que é ser e o que não, e o que é não ser, dada pela própria língua portuguesa. Todo substantivo concreto é um ser e todo substantivo abstrato é um não ser. Então, por exemplo, a alma é um ser, porque a alma é concreta, né? Ela é um agente, ela tem percepções, ok? E conforme nós vimos, Descartes já havia comprovado que a alma existe. Haveria como a alma não existir
melhor dizendo, haveria como a alma existir sem que fosse no tempo? Porque, veja, não é verdade que enquanto a alma existe, é o mesmo que dizer que a alma dura enquanto existe? E duração não é necessariamente tempo? Então, a existência da alma é necessariamente no tempo. Não há como a alma não existir a não ser no tempo. A sua existência é uma duração, a sua existência é, portanto, tempo. Então, uma vez que está comprovada a existência da alma por Descartes, nós comprovamos agora também a existência do tempo, que o tempo não pode ser uma ilusão, ok? Ao menos o tempo presente, ele é comprovadamente real, ok? Não pode ser uma ilusão o tempo. Porque não há como ser existir a não ser no tempo. Porque enquanto ele existe, ele dura. E quanto ao tempo passado, né? Nós temos a impressão de que, por exemplo, você pode ter a impressão de que mais cedo você almoçou e você tem essas informações do passado, supostamente, devido à sua memória. Mas a sua memória também é uma percepção. E não há nada que torne impossível que essa percepção que você tem do passado não seja também uma ilusão de que aquilo tivesse acontecido quando na verdade não aconteceu. Isso é possível que seja uma ilusão. De modo que do tempo passado nós não podemos provar sob o critério cético, o qual é rigoroso. Mas pelo menos do tempo presente, enquanto a alma dura, certamente o tempo existe. Quando ao tempo futuro, novamente, a priori nós não temos como provar que ele existe. E quanto ao espaço, seria ele existente, o espaço? O espaço ou a extensão? Ou se nós temos a impressão que sim, mas não será que poderia o espaço também se consistir de uma ilusão? Eu também daria a prova acerca dessa questão. Não apenas um argumento do mais verossímil, mas a prova. Uma vez que já está comprovado que a alma existe, a qual é concreta, haveria como a alma existir sem que fosse num lugar? Isso é, a alma existir, mas em lugar nenhum. Eu não estou dizendo que a alma seja física. Se, por definição, ela é metafísica ou espiritual. Mas ela tem de estar em algum lugar. Se ela não está em lugar nenhum, como poderia ela poder existir? Uma vez que ela é algo de concreto, embora seja espiritual e não físico, não possa ser tocado com as mãos, mas ela está necessariamente em algum lugar. De outro modo, ela não existiria. Uma entidade que não está em lugar nenhum é uma entidade fictícia. Uma vez, portanto, que a alma existe comprovadamente, portanto, o espaço também existe. Ok? Então, eu estou aqui comprovando, além das provas que Descartes deu, de que a alma percebe e que a alma, portanto, existe, que o tempo e o espaço também existem, já que a alma existe. Questionamos, então, sobre qual seria a natureza de tempo e espaço. Seriam eles físicos ou metafísicos? Isso é, materiais ou espirituais? Né? Porque metafísica é aquilo que está além da física, por definição, portanto, espiritual. Então, metafísico e espiritual são sinônimos. Seria o tempo e espaço, que já são comprovadamente reais, físicos ou metafísicos? Se forem físicos, então serão as duas únicas coisas físicas que podem ser comprovadas, visto já estarem comprovados. Primeiramente, quanto ao tempo, fosse o tempo físico, poderia ser ele percebido com os 5 sentidos, de maneira imediata. Porque essa é a definição de algo físico, aquilo que pode ser percebido imediatamente pelos 5 sentidos. Né? Poderia ser apalpado o tempo, poderia ser tocado, poderia ser cortado com um bisturi. E, ademais, fosse o tempo físico, ele seria necessariamente um ser, um ente, algo concreto. Ok? E como nós vimos que, por definição, tudo que é concreto, enquanto existe, dura, uma vez que o tempo existe. Se ele fosse algo concreto, então o tempo deveria durar. Mas isso seria o mesmo que dizer que a duração dura, ou que o tempo tem tempo. Isso é autocontradtório, né? Então, portanto, nós vemos que, uma vez que absolutamente não é físico, dada a definição daquilo que é físico, o tempo é, portanto, metafísico ou espiritual. Então, o tempo é mais uma realidade metafísica e espiritual que nós temos comprovado. E quanto ao espaço, seria ele físico? Né?
ou seria ele metafísico? Pode-se pensar que, por exemplo, um espaço de um objeto físico, como por exemplo o espaço de um cubo, seja o material de que o cubo é feito, na verdade, por exemplo, de madeira. Mas na verdade a extensão é uma propriedade do cubo. É a propriedade dele ter medida, ok? Então é uma propriedade. Do outro modo, também, assim como demos o mesmo argumento do tempo, se o espaço fosse físico, né, o espaço de um cubo, por exemplo, fosse o cubo em si, como se o espaço não fosse uma propriedade ou uma qualidade do cubo, mas fosse o cubo de madeira, né, fosse a madeira do cubo, né, e a forma, madeira com a forma, então, por ser físico e, portanto, um ente, né, ele deveria implicar espaço. O que seria o mesmo que dizer que a extensão tem extensão, ou é extensa, ou que o espaço tem espaço. Seria também autocontraditório. Mas, na verdade, o espaço é uma qualidade do ser, né? Seja ele físico ou metafísico, uma própria alma. A própria alma que não é física, comprovadamente, né, por definição, uma vez que ela existe comprovadamente, já foi comprovado, ela tem de estar em algum lugar. Se ela tem de estar em algum lugar, é evidente que ela possui essa qualidade da extensão. Porque se ela não possuísse a qualidade da extensão, ela não poderia estar em lugar nenhum. Ok? Mas ela não é física. Logo, o espaço não é físico. Ok? O espaço é, portanto, outra realidade metafísica comprovadamente. Portanto, agora eu comprovei, além das provas dadas por Descartes, que também o tempo e o espaço existem, sendo eles ambos metafísicos, como a alma e a percepção, das provas dadas por Descartes. Outro fato também sobre o tempo e o espaço que eu comprovarei agora é que tempo e espaço, além de metafísicos e reais existentes, são também não ontológicos, ou seja, não são seres, não são entes, não são coisas concretas, ok? Porque fossem o tempo e o espaço seres, logo eles, por definição e por prova, como já comprovamos, implicariam tempo e espaço. Ainda que sejam metafísicos, conforme comprovamos, mas se fossem entes, assim como a alma é um ente, eles implicariam tempo. Porque se algo é um ente, mesmo que espiritual, ele tem de durar enquanto existe. O tempo e o espaço existem. Se são entes, então eles duram. Então o tempo dura. Novamente, voltamos àquela autocontradição. O tempo tem tempo, o tempo dura. A mesma coisa com o espaço. O espaço tem espaço, o espaço tem a extensão é extensa ou tem extensão. Logo, comprova-se por essa autocontradição desse teste deles serem ontológicos, que eles são, portanto, não ontológicos, ou seja, não são seres. Ok? Aquilo que na língua portuguesa, como macete, se chamaria de substantivos abstratos. Tempo e espaço são substantivos abstratos. Eles não são seres, conforme nós comprovamos agora. Dessa forma, nós vemos que o ser, ou o ente, né, tempo e o espaço são implicadores mútuos. Essa informação, essa prova que eu dei agora, será muito útil no futuro, quando nós tratarmos sobre as causas do surgimento do ser, ou do primeiro ser, como nós dizemos. Essa prova será muito importante nessa oportunidade. Ser, tempo e espaço são implicadores mútuos, porque para que exista qualquer ser, implica-se que há espaço. Do outro modo, o ser não pode existir sem que dure. Portanto, sem que haja tempo não pode haver. Também ele não pode existir sem que haja espaço, porque se ele não está em lugar nenhum, é impossível que ele exista. Mas o tempo também implica tanto o ser como o espaço. Porque para que houvesse tempo e não houvesse ser, necessário seria que o nada, que é o contrário do ser, durasse. E o nada não é algo que se possa durar. O nada é apenas um conceito didático em nossa mente. O nada absolutamente não é coisa alguma. Coisa alguma não pode durar. Portanto, o tempo também implica o ser. E o tempo também implica espaço, já que o ser implica espaço. Né? Sem que haja espaço, não há nada para durar também. Do mesmo modo, o espaço implica ser e tempo. Né? Se houver espaço, necessariamente há um ente, porque o nada não possui extensão.
E havendo ente, necessariamente há tempo, né? Então eles são implicadores mútuos. Então essa foi a nossa aula com esse tema, ser, tempo e espaço. Se você gostou do conteúdo, clique em curtir, em se inscrever, ative o sininho e deixe um comentário. Até a próxima.